bem-vindos a mais uma videoaula do canal do Ovídio. Conforme eu conversei com vocês, nós vamos continuar trabalhando um pouco sobre videoaulas de concurso público. Novamente, vídeos que eu gravei para o Grupo Nova e que eles nos cederam para eu poder utilizar no canal, tá certo? Eu espero que vocês gostem. A gente vai falar um pouco agora sobre internet e intranet, temas que caem em vários editais. Tá? Assistam a aula até o fim, que no fim da aula eu volto falando qual é a palavra-chave dessa aula. Tchau, tchau! Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos nos preparar muito para esse concurso do INSS. Vamos trabalhar bastante o edital de informática. E para isso vamos fazer uma revisão. Nada melhor do que vocês já terem estudado todo o conteúdo, trabalharmos agora uma revisão, vamos em alguns pontos importantes, não vamos esquecer do conteúdo, é claro, mas vamos em alguns pontos importantes que possivelmente serão exigidos nesse concurso, esse concurso do INSS, que será muito concorrido, afinal de contas demorou aí mais de um ano só para sair o edital, e ele vem dessa vez feito pela CESP, não mais pela Fundação Carlos Chagas, então com certeza trabalharemos com enunciados mais bem elaborados, com dissertações maiores, né, com redações maiores, e as questões erradas acabam anulando algumas questões, anula as questões corretas. Muito bem, o primeiro item do nosso edital é conceitos de internet e intranet, tá? Então, primeira coisa que tem que ficar muito claro para cada um de vocês é qual a diferença entre internet e intranet, tá certo? Vou falar rápido e depois a gente faz com calma. Internet, rede mundial dos computadores, acesso a qualquer protocolo de qualquer lugar. Intranet é o conceito de rede também, porém ele não é externo, ele é interno. Então eu tenho uma empresa e essa empresa ela tem uma intranet. Então eu consigo nessa intranet acessar o meu Olerite, por exemplo. Esse Olerite eu só consigo acessar quando eu estou dentro da empresa. Se eu estiver fora da empresa e quiser acessar esse Olerite, por exemplo, eu não consigo acessar. Isso é o conceito de intranet, ok? Legal. A internet, que é a rede mundial dos computadores, que qualquer criança hoje no smartphone acessa um vídeo no YouTube, acessa um Play Kids da vida ou um aplicativo que seja. É aquela rede mundial de computadores onde eu acesso tudo e quando eu quiser. A internet, fazendo um breve histórico, ela nasceu no fim dos anos 60, na época da Guerra Fria, onde ela, na verdade, ela não tinha esse propósito que nós chegamos hoje. A ideia da internet era única e exclusivamente para comunicações estratégicas na época da Guerra Fria entre o exército americano. A empresa, né, o órgão americano que desenvolveu essa tecnologia se chamava ARPA, A-R-P-A, ARPA. E net em inglês é rede. Então o primeiro nome da internet é ARPANET. Então a internet nasce com o nome ARPANET no fim dos anos 60, começo dos anos 70, na época da Guerra Fria, tá? Um período onde está acontecendo uma série de revoluções tecnológicas. E a maior distância entre o ponto e outro dos computadores, na verdade, quando a primeira vez que a ARPANET foi ao ar, ela foi ao ar com 4 computadores, e a maior distância entre um ponto e outro era de 450 quilômetros, ok? Legal, como tudo na vida desenvolve, a ARPANET não foi diferente, ela foi desenvolvendo, né, o exército americano foi desenvolvendo, volto a dizer, não era uma coisa para pessoas físicas, ela era exclusivamente para os militares, né? Legal. Foi desenvolvendo. Um capítulo muito importante que acontece com a ARPANET é que no começo dos anos 80, mais precisamente em 1981, ela ganha dimensões geográficas mundiais. Ela passa a ser uma coisa mundial. Então, ela deixa de chamar ARPANET e ela é batizada com o nome que nós temos até hoje, que é Internet. Inter de international, net de rede, ou seja, rede internacional. Tudo bem.
Ainda ela continua sem aparência física, sem uma interface gráfica. No fim dos anos 80, em 1989, existe uma pessoa chamada Vinton Cerf, tá? Pode cair, né, de repente alguma pergunta aí. Vinton Cerf, conhecido popularmente como pai da internet, ele cria o protocolo, né, HTTP, ele cria o que possibilita lá a interface, o www, que possibilita a interface gráfica da internet. Você ter imagens, você ter vídeos, é claro que não como hoje, naquela época, mas você passa a ter imagens, você passa a ter vídeo, você passa a ter texto colorido. Então a internet ela ganha uma aparência multimídia no fim dos anos 80. Já que eu falei em protocolo, rapidinho, quando a gente fala em protocolo de internet, a gente tem os protocolos de e-mail, que na aula de revisão de e-mail eu vou falar sobre isso, mas quando a gente fala em protocolo de internet, quais são os protocolos que vocês têm que ficarem espertos? HTTP, certo? Que é Hypertext Transfer Protocol, que é o protocolo de transferência de hipertexto, tá? O FTP, que é o File Transfer Protocol, que é o protocolo de transferência de arquivo, que você pode subir arquivos ou baixar arquivos, tá? Outro protocolo interessante que nós temos é o HTTPS, né, esse S aí de Security, quando você faz algumas conexões, por exemplo, quando você loga no seu Internet Banking, por exemplo, você pode reparar que após logar, o HTTP vai dar lugar para o HTTPS. Lembrando que o protocolo é como se fosse a estrada, sabe? Você quer chegar em Santos, você tem que usar a Imigrantes. Você quer chegar em algum lugar, você vai usar uma BR e tal. O HTTP é a estrada que faz as informações chegarem no seu computador. Sai de um servidor de internet e chega no seu computador, tá? E isso tudo aconteceu graças a uma interface gráfica. Então, quando você digita lá www, você está habilitando essa interface gráfica. Lembrando o que significa www? World Wide Web. Nunca se esqueça. Na prova de um concurso público, existem questões repetidas ou são questões inéditas? É pedido para os desenvolvedores das questões, por contrato, desenvolver questões inéditas. Então ele nunca, o avaliador, o criador da questão, ele nunca vai ter um olhar técnico, ele vai ter um olhar de avaliador. Então ele vai procurar pontos que ainda não foram explorados, consequentemente não são pontos óbvios, mas são pontos que, se você tem o domínio do conteúdo, se você assistiu nossas aulas aqui, se você assistiu essa revisão, com certeza você vai ter uma certa facilidade para trabalhar com isso. Muito bem, partindo desse conceito de internet, a gente tem as classificações dos sites, né? Então nós temos, por exemplo, quando eu tenho uma página apenas, essa uma página ela é uma homepage, ok? Ela não é um site, ela é uma homepage. O conjunto de homepages formam um site. Então, por exemplo, um site que fale sobre esportes. Então, eu tenho uma página que fala sobre futebol. Isso é uma homepage, é uma página, tá? Eu tenho uma página que fala sobre natação. Isso é outra página. Eu tenho uma página que fala sobre vôlei. Isso é outra página. O conjunto dessas páginas forma um site. E nós temos também os portais. O conjunto de sites formam um portal. Exemplo de portais que nós temos aqui no Brasil: UOL, Terra, próprio G1, R7. Então, quando você entra num portal, qual que é a ideia do portal? Quando você entra num portal, você consegue se satisfazer por completo na internet. Você quer saber sobre economia? Vai ter um site falando sobre economia. Você quer saber sobre esportes? Vai ter um site sobre esportes. Você quer saber sobre religião? Vai ter um site sobre religiões. Então, quando você pensa nesses grandes portais, você consegue acessar qualquer tipo de informação nesses grandes portais, tá? Muito bem. A internet também, ela trabalha com o que a gente chama, que nós temos os servidores, os provedores, né? Quando a gente para a conexão à internet, a gente pegar bem no começo, nós tínhamos a conexão de escada, né? Que você precisa ter um modem. O que é um modem? Mo de modulador,
DEM de demodulador. Então o modem ele modula e ele demodula sinais de internet. Então para enviar e receber informações. Então você tinha velocidade de escada, que você chegava a uma velocidade máxima de 56 kbps. Então a unidade de medida de velocidade na internet é bps, que é bits por segundo, tá? Quando eu tenho 1000, esse bits vira kilobits, que é o kbps. Então a cada 1000 bits eu tenho, na verdade 1024, porque é 2 elevado à décima, eu tenho os kilobits. Aí a cada 1000 kilobits eu tenho os megabits. Hoje a gente trabalha na linha de megabits por segundo, dependendo da conexão, aí mainframes, gigabits por segundo, tá? Que é a velocidade. Hoje a grande maioria das pessoas conecta a internet usando uma tecnologia chamada ADSL, tá? Que é a famosa conexão utilizando a banda larga, onde você consegue um volume maior, um tráfego maior de informações, uma velocidade muito maior, sem ocupar a linha telefônica, que é o que acontecia com a conexão de escada, por exemplo. Quando você estava na conexão de escada, é como se você estivesse ligando, o tempo que você estivesse conectado, é como se você estivesse ligando para alguém naquele período. Inclusive, se alguém te ligava naquele período, dava ocupado. Muito bem. Na internet também, a gente tem aí, entra um conceito de rede, querendo ou não, porque a internet é a rede mundial dos computadores. Quando a gente fala em rede, alguns conceitos interessantes, rápidos, que vocês devem ter. LAN, MAN e WAN. LAN, Local Area Network, rede de área local. MAN, Metropolitan Area Network, rede de área metropolitana. WAN, Wide, é o mesmo Wide lá do www, né, World Wide Web, Wide Area Network, rede de área mundial. A internet é considerada uma WAN. Quando a gente pensa em uma rede local, ela é uma LAN. Já pegando o gancho, normalmente as intranets, lembrando que o conceito a ideia dessa revisão é nós trabalharmos internet e intranet. A intranet, na grande maioria das vezes, é um exemplo claro de LAN. Então eu tenho nesse prédio todo conectado e aí eu habilito uma intranet. A intranet ela é muito utilizada para quê? Comunicação interna, dados confidenciais, né? Hoje a informação vale muito, a parte de segurança da informação, que é o último item, inclusive, do edital dos conceitos de informática, que é a parte de segurança da informação. Quando a gente pensa em dados, eles têm que ser muito bem protegidos, né? Então a ideia da intranet é eu utilizar dados em um único local, eu acessar coisas que sejam confidenciais, sejam muito importantes nesse único local e eu não conseguir conectar fora. Então eu disse o exemplo do Lerite, mas a gente pode, de repente, alguns dados, algumas planilhas que sejam fundamentais, que eu só consiga ver dentro da empresa, eu vou trabalhar numa intranet. Alguma comunicação interna, eu vou trabalhar numa intranet, não numa internet. Tudo bem? Tá claro? Então, qual que foi a ideia? Passar para vocês toda essa parte de evolução da internet, como ela surgiu, por que ela surgiu, os protocolos, tá? Como que ela funciona como um todo, né? A parte de transmissão de dados, tá? Então imagina que o protocolo é uma estrada de mão dupla, onde as informações vêm, quando elas vêm é o que nós chamamos de download, ela baixa as informações. Então a informação está saindo de um servidor e chegando no seu computador. Quando você está enviando uma informação, essa informação está saindo do seu computador e indo para um servidor. Então, por exemplo, o simples fato de eu chegar e abrir o site da UOL, eu estou baixando as informações. Então, por exemplo, se eu venho aqui, eu abro a internet, aí eu vou abrir o site da UOL, www.uol.com.br. Quando eu faço isso, o que está acontecendo? Eu baixei as informações do UOL. Inclusive, quando eu falo baixei, essa imagem, tá? Isso aqui. Aí a gente entra num dos últimos aspectos que eu quero abordar com vocês, que nós entramos em alguns aspectos como Temporary Internet Files, ou seja, arquivos temporários de internet,
tá? Tudo isso aqui fica salvo em algum lugar. Vocês já perceberam que quando você entra num site pela primeira vez, ele demora um X tempo para carregar. Quando você entra nesse mesmo site pela segunda vez, você entra nesse mesmo site depois, ele não abre muito mais rápido. E isso é porque existem alguns aspectos, como o cache, tá? E uma outra coisinha muito importante que também os examinadores adoram perguntar, que são os cookies, tá? De bolacha mesmo, cookies. Os cookies são as informações que ficam armazenadas no seu computador. O cookie, por sinal, ele é utilizado para traçar o perfil de um navegador, né? De uma pessoa que está navegando. Tanto que você pode perceber que se você entra num site de compra online e você pesquisa um determinado produto, por exemplo, você pesquisa lá camisa social, e num site qualquer de venda, sei lá, da Fit, Mercado Livre, enfim. Aí você entra no Facebook, por exemplo, e o Facebook faz propaganda do Mercado Livre, da Fit, que seja. Não vai vir camisa, porque ele traçou aquele perfil, né? Então aquele cookie está armazenado lá. Aí você tem a opção, sempre nas opções de internet, em apagar os cookies, apagar o seu histórico, né? Porque tudo isso fica armazenado. Ok, pessoal? De uma forma geral, eu levantei para vocês os aspectos principais de internet e intranet. Peguem firme nessa, tô junto com vocês, volta a ver de novo, ver de novo e ver de novo. Eu tenho certeza que vocês vão chegar no sucesso, né? A diferença, tá? Pensa assim, vocês não são concorrentes. A partir do momento que você se preocupa em comprar um curso, em assistir aula, vocês são postulantes à vaga, vocês são candidatos a essa vaga, tá certo? Até a próxima, sucesso! Muito bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou até o fim, acho que sim. Espero que você não tenha corrido para chegar só para ver a palavra-chave, hein? A palavra-chave dessa videoaula vai ser intranet. Intranet. Então comente o vídeo se você gostou, dê seus comentários aí e coloca a hashtag intranet. Compartilha, curta e se inscreva no canal, hein? Tchau, tchau!